Segundo Crônicas capítulo 9. Tendo a rainha de Sabá ouvido da fama de Salomão, veio a Jerusalém para prová-lo por enigmas, trazia consigo uma grande comitiva, e camelos carregados de especiarias, e ouro em abundância, e pedras preciosas, e vindo ter com Salomão, falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe respondeu a todas as perguntas, não houve nada que Salomão não lhe soubesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que ele edificara, e as iguarias da sua mesa, e o assentar dos seus oficiais, e as funções e os trajes dos seus servos, e os seus copeiros e os trajes deles, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou estupefata. Então disse ao rei: era verdade o que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Todavia eu não acreditava, até que vim e os meus olhos o viram, e eis que não me contaram metade da grandeza da tua sabedoria, sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens. Bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, colocando-te sobre o seu trono, para ser rei pelo Senhor teu Deus. Porque teu Deus amou a Israel, para o estabelecer perpetuamente, por isso te constituiu rei sobre eles, para executares juízo e justiça. Então ela deu ao rei 120 talentos de ouro, e especiarias em grande abundância, e pedras preciosas, e nunca houve tais especiarias quais a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também os servos de Hurão, e os servos de Salomão, que de Ofir trouxeram ouro, trouxeram madeira de algumins e pedras preciosas. E o rei fez, da madeira de algumins, degraus para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou, tudo quanto lhe pediu, excedendo o mesmo que ela trouxera ao rei. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Ora, o peso do ouro que se trazia cada ano a Salomão era de 666 talentos. Afora o que os mercadores e negociantes traziam, também todos os reis da Arábia, e os governadores do país traziam a Salomão ouro e prata. E o rei Salomão fez 200 paveses de ouro batido, empregando em cada pavês 600 ciclos de ouro batido. Como também 300 escudos de ouro batido, empregando em cada escudo 300 ciclos de ouro. E o rei os depositou na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o revestiu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro, que eram ligados ao trono, e de ambos os lados tinha braços junto ao lugar do assento, e 2 leões de pé junto aos braços. E havia 12 leões em pé de um e outro lado sobre os 6 degraus, outro tal não se fizera em reino algum. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os utensílios da casa do bosque do Líbano, de ouro puro, a prata reputava-se sem valor nos dias de Salomão. Pois o rei tinha navios que iam a Tarsis com os servos de Hurão, de 3 em 3 anos os navios voltavam de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Assim excedeu o rei Salomão todos os reis da terra, em riqueza e em sabedoria. E todos os reis da terra buscavam a presença de Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus lhe tinha posto no coração. Cada um trazia o seu presente, vasos de prata, vasos de ouro, vestidos, armaduras, especiarias, cavalos e mulos, uma cota de ano em ano. Teve também Salomão 4.000 manjedouras para os cavalos de seus carros, 12.000 cavaleiros, e os colocou nas cidades dos carros, e junto ao rei em Jerusalém. Ele dominava sobre todos os reis, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus, e até o termo do Egito. Também o rei tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras, e os cedros tantos em abundância como os sicomoros que há na baixada. E cavalos eram trazidos a Salomão do Egito e de todas as terras. Ora, o restante dos atos de Salomão, desde os primeiros até os últimos, porventura não estão escritos na história de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate? Salomão reinou em Jerusalém 40 anos sobre todo Israel. E dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Crônicas capítulo 10. Roboão foi a Siquém, pois todo Israel se congregara ali para fazê-lo rei.
E Jeroboão, filho de Nebate, que estava então no Egito para onde fugira da presença do rei Salomão, ouvindo isto, voltou do Egito. E mandaram chamá-lo. Jeroboão e todo Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai fez duro nosso jugo, agora, pois, alivia a dura servidão e o pesado jugo que teu pai nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: Daqui a 3 dias tornai a mim. Então o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos, que tinham assistido diante de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, e perguntou-lhes: Como aconselhais vós que eu responda a este povo? Eles lhe disseram: Se te fizeres benigno para com este povo, e lhes agradares, e lhes falares boas palavras, então eles serão teus servos para sempre. Mas ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, e que assistiam diante dele. Perguntou-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele responderam-lhe: Assim dirás a este povo, que te falou, dizendo: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós, já assim lhe falarás: O meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, e eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão com todo o povo a Roboão, ao 3º dia, como o rei havia ordenado, dizendo: Voltai a mim ao 3º dia. E o rei Roboão lhes respondeu asperamente, deixando o conselho dos anciãos. Falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai fez pesado o vosso jugo, mas eu lhe acrescentarei mais, meu pai vos castigou com açoites, mas eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falará por intermédio de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, respondeu-lhe dizendo: Que parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé, cada um às suas tendas, ó Israel. Agora olha por tua casa, ó Davi. Então todo Israel se foi para as suas tendas. Mas quanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou-lhes Adorão, que estava sobre a leva de tributários servis, mas os filhos de Israel apedrejaram, de modo que morreu. E o rei Roboão se apressou a subir para o seu carro, e fugiu para Jerusalém. Assim se rebelou Israel contra a casa de Davi, até o dia de hoje. Segundo Crônicas capítulo 11. Tendo Roboão chegado a Jerusalém, convocou da casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra, para pelejarem contra Israel a fim de restituírem o reino a Roboão. Veio, porém, a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos, e volte cada um à sua casa, porque de mim proveio isto. Ouviram, pois, a palavra do Senhor, e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém, e edificou em Judá cidades para fortalezas. Edificou, pois, Belém, Etã, Tecoa, Bet-Zur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zif, Adoraim, Laquis, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron, que estão em Judá e em Benjamim, cidades fortes. Fortificou estas cidades e pôs nelas capitães, e armazéns de víveres, de azeite e de vinho. E pôs em cada cidade paveses e lanças, e fortificou-as grandemente, de sorte que reteve Judá e Benjamim. Também os sacerdotes e os levitas que havia em todo Israel recorreram a ele de todos os seus termos. Pois os levitas deixaram os seus arrabaldes e a sua possessão, e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para que não exercessem ofício sacerdotal ao Senhor. E Jeroboão constituiu para si sacerdotes, para os altos, e para os demônios, e para os bezerros que fizera. Além desses, de todas as tribos de Israel, os que determinaram no seu coração buscar ao Senhor Deus de Israel, também vieram a Jerusalém, para oferecerem sacrifícios ao Senhor Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram a Roboão,
filho de Salomão, por 3 anos, porque durante 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Roboão tomou para si, por mulher, a Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e Abiaiú, filha de Eliabe, filho de Jessé, a qual lhe deu os filhos Jeus, Semarias e Zaal. Depois dela tomou a Maacá, filha de Abissalão, Esta lhe deu Abias, Atai, Ziza e Selomite. Amava Roboão a Maacá, filha de Abissalão, mais do que a todas as suas outras mulheres e concubinas, pois tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. E Roboão designou Abias, filho de Maacá, chefe e príncipe entre os seus irmãos, porque queria fazê-lo rei. Também usou de prudência, distribuindo todos os seus filhos por entre todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes, e deu-lhes víveres em abundância, e procurou para eles muitas mulheres.